Vamos continuando, ó, Valu. A gente tem recebido mensagens no YouTube, né, pelo nosso chat, e tem pessoas perguntando sobre o Japa. Que informação que você tem sobre o Japa? Se para o futuro próximo ele é um cara que vai estar ali de novo disputando posição do Cruzeiro, porque ele é cria do Cruzeiro e o torcedor cruzeirense, pelos primeiros recortes que ele apresentou jogando pelo Cruzeiro, tem uma grande expectativa. Tem algo que você pode falar pro torcedor nesse momento sobre o Japa? Elton, só aquilo que o próprio torcedor, digamos assim, é capaz de acompanhar na própria temporada. O Japa não fez nenhum jogo oficial. Ele apareceu na Vitória Cup, aquele torneio amistoso, enquanto o Campeonato Brasileiro esteve paralisado. Ele não tem, repito, nenhum jogo oficial. O próprio Jardim já disse, é um jogador que conviveu, né, com uma série de questões, de problemas em sequência. Então, assim, eu entendo o torcedor, mas acho que hoje, na esteira da fila de oportunidades no meio-campo, o Japa é o último. E aí não é uma vontade minha e nem uma opinião. É por conta exatamente do cenário, né? Quando a gente imagina o Wallace, que é um jogador que tem sido pouco utilizado, ele entra no jogo até ali, mais uma vez, nos minutos finais, mas essa questão física, então, assim, o Cruzeiro, a comissão técnica do Leonardo Jardim, ele tem condições, tem treinado, mas é um cara. Como é que você vai colocar numa reta final de temporada? É um exercício bom pra gente fazer. O Cruzeiro tem aí mais 9 jogos pelo Brasileiro e mais os 2 jogos das semifinais contra o Corinthians pela Copa do Brasil. O Japa, ele não tem um jogo oficial. Ainda ele não tem minutos de maneira oficial. Então, é uma temporada, infelizmente, para ele já, e até em termos de utilização, ele poderia ser um cara agora pensado nesse instante. Não sei o que há de planejamento, se ele vai ganhar alguns minutos. Teve uma temporada, o torcedor precisa de lembrar, que enquanto os jogadores estavam fazendo a pré-temporada, o Japa começa a temporada se recuperando de lesão. Então, é um ano comprometido nesse aspecto. Acho que é um jogador com potencial e é isso, Elton. Essa é a posição do Japa agora, fazendo o retrospecto do próprio ano. Eu não estou falando aqui, o que eu estou trazendo aqui não é informação. Eu estou repassando para o torcedor que, por acaso, tenha lembrado de como começou a temporada 2025 pro Japa para chegar nessa situação. O Valu, e o retrato disso, eu não sei se foi por esquecimento, mas na coletiva, quando o Jardim ele é questionado, ele fala sobre alguns jogadores que ele acabou dando rodagem, jogadores novos, e ele fala o nome de cada jogador, fala dos laterais, fala do Arroio e tal, ele não cita o Japa. É porque não deu oportunidade. Não, pois é, mas o que eu falo é o seguinte, talvez nem ele esteja com esse pensamento do Valu, que ele não vai ter esse pensamento de dar oportunidade. Na atual temporada. Na atual temporada ele fala, olha, eu tô tendo que colocar alguns pra rodar. A gente não tem a capacidade para trazer esse estudo. Mas vamos lá. Vocês já imaginaram a distância em termos de ganho físico do Japa nesse ano? Para os jogadores que estão chegando, sabe, em termos de ritmo. Cara, é um abismo, assim. Valu, mas ele só vai readquirir isso jogando. Gente, desculpa. Essa temporada pro Japa é terminar saudável na minha cabeça, tá? Eu não tenho essa informação do que é pensado para ele. Fazer bons treinos para mostrar que é útil. E iniciar um 2026 saudável para aí sim vir no ritmo de todos os outros. Aqui, para quem no chat, porque o nosso programa é interativo, né? Por isso que tem sucesso. Perguntou do Japa, a gente falou. E tem torcedores perguntando do Kenji, do Batistella. Encaixa na mesma colocação do Valor. Tem uma fila. Então, assim, tem uma fila. O time do Cruzeiro tá voando no Campeonato Brasileiro, tem seus objetivos dentro do Campeonato Brasileiro e tá numa semifinal de Copa do Brasil. Então, agora, testes, entenda como testes, não é o momento. Nem colocar o Bolaci, tá? Tem que colocar o Bolaci para acompanhar a lateral do lado direito. Não é o momento. Então, assim, torcedor, entenda, tudo existe um processo. Pode ter certeza, nenhum desses nomes que chegaram pelo chat vão cair no esquecimento do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um plano, tem um projeto. E por falar nisso, eu vou fazer uma pergunta pro Thiago Fernandes aqui. Diga-me. Tiagão, que representante de time europeu que esteve em Belo Horizonte para acompanhar jogo do Cruzeiro? Tem essa história? Eu vi primeiro isso na Samuca TV, o Samuel Fernandes trouxe uma informação sobre esse assunto, e eu consegui confirmar com uma pessoa do Cruzeiro que tinha gente do Borussia Dortmund, de fato, no sábado acompanhando a partida do Cruzeiro por causa do Cauã Prates. Cauã Prates já? Já. Mesmo com 17 anos, é um jogador que não poderia nem se transferir na próxima janela de transferência, que é de janeiro, mas é um jogador que já tem chamado a atenção de alguns clubes do exterior, dentre eles o Borussia Dortmund, que enviou representantes aqui no último sábado para acompanhar essa partida entre Cruzeiro e Fortaleza. E o que viram? Gostaram do que viram? Ele é um lateral, Elton, muito moderno, que o futebol europeu pira quando vê um jogador com o porte físico que tem o Cauã Prates. Impressionante o porte físico dele com 17 anos. Por quê? Quando eu falo o futebol europeu? Porque ele é aquele lateral, não estilo lateral brasileiro dos anos 90, né? Aquele lateral que vai linha de fundo toda hora. Um lateral que marca muito bem. Uma situação que os laterais sofrem é aquele cruzamento no segundo pau. E ele tem esse senso de cobertura, além de ser alto, muito bem feito. Tem que lembrar que ele na seleção brasileira ele joga e até como zagueiro, né? também. Então, ele é um lateral de muito potencial no sentido de marcação e quando vai à frente também, com uma passada larga que ele tem, vai com muita qualidade e vai ganhando personalidade, vai ganhando confiança com o passar dos jogos. O primeiro tempo dele, por exemplo, deu 2 arrancadas, assim, com a passada larga diferente. Olha, Elton, é um jogador que, assim,
a gente cria expectativa e muitas vezes as expectativas são frustradas, mas que tem todo o perfil de alguns anos, tá vestindo a seleção brasileira pelo jeito que ele joga, pela postura, além da parte física, a forma que ele marca e a forma que ele vai na boa, na frente. O Cruzeiro tá bem, tá muito bem de lateral. Inclusive o Kaique é um jogador que vem da próxima. E cá pra nós, se chegar uma proposta agora por X, se o Cruzeiro esperar um pouco, puder esperar, né? Poxa, ano que vem com Libertadores, com outras, vai ter muito mais jogos, mais competições, vai ter que haver ali, né, uma troca, não vai dar pra jogar sempre o Kaique, quer dizer, eles vão trocar, ele vai ter muito mais vitrine, acho que é questão de esperar um pouco. Breno, mas olha só, tem uma coisa, que o Kaique já tá na rota, viu, gente? Já. O Kaique já tá na rota. Acho que não sai nessa de janeiro, não. O Kaique Não já pode, tá, né? olha, tá na rota. Kaique tá na rota. E o Cauã, é uma impressão minha, tá? Ainda mais depois dessa informação do Thiago. O Cauã Prates não assiste a Copa do Mundo de 2026 em solo brasileiro. Pra mim, cara, é um processo. Em agosto, eu acho, 18, não é? Cara, é um processo. Não sei, velho. É um processo tão natural. O Luciano já me falava dele há muito tempo, porque o Luciano, pra quem não sabe, é um especialista em base, o cara que acompanha muita base. Já falava desse, quando ele começou a despontar a cabecinha no futebol profissional, o Luciano já falava dele, ó, há muito só uma tempo. coisa, ele só pode se transferir pro futebol europeu quando ele fizer 18, da dia 12 de agosto. 12 de agosto? Então tá, então vamos pensar o A seguinte. janela europeia estaria aberta. Estaria Só fecha aberta, dia ele 3 de já setembro, vai por aí. pra lá pra se ambientar. Ele assiste a Copa Olha do o time Mundo. fazendo- Ele assiste a deixando o Copa do torcedor do Mundo. Cruzeiro preocupado. Ele joga mais um pezinho, E o Kaique, Elton? Gente, o Cal, Na fila? É aí que tá que eu tô falando. O Cruzeiro tem dois laterais esquerdos. muito potencial de mercado. Dois Todos laterais dois. esquerdos. Essa que é a verdade. Não é porta aberta, não. Como que chama aquilo? Portal. Portal, isso. Não é porta que tá aberta. Escancarado. É um portal. E o Kaique tá aqui, ó. O Kaique tá aqui. O Cauã tá aqui, velho, ó. Tudo isso que o Luciano passou é mais que verdade. Cara, você pegar os jogos do Kaique jogando do Prates, jogando pela seleção brasileira como defensor, como zagueiro. Muita qualidade. Qualidade pra caramba. É muita qualidade mesmo. E maturidade de jogo, Não, né? não. Aí tem um outro fenômeno. Aí tem um na frente. Sim, É o sim. Bigodinho. Sim, sim. O Bigodinho de maturidade, que é o Kaique, tá, gente? O Kaique de maturidade, de controle. Breno, que a gente sabe quando a gente olha aqui os jogadores e fala assim, velho, se parece que tem 32 anos, já teve uma passagem na Europa e tá voltando aqui pro Brasil só pra controlar jogo. É um menino. O Kaique tem 23, 24? Já? Kaique 22 já? 22? Pô, Eu não falo já porque... já passou rápido, né, Luciano? Passou rápido. Passou rápido. Tava na seleção há pouco. Mas só uma Fala. coisa sobre o Kaique. Eu acho que pensando numa janela futura, o Cauã vai ter até mais valor de mercado do que o Kaique. Você não acha que os dois... A idade, só pela idade. O Cauã tem 17 anos, gente. O Cauã é capaz de sair, suponhamos que eles possam receber propostas no ano que vem. Eu imagino que uma proposta pelo Cauã Prates, seja na casa dos 15 milhões de euros. E a característica de Porque jogo. ele Mas o Kaique também gera nisso, tio. Acho que o Kaique sairia, não, né? Chegaria uma proposta ali na casa de uns 10, 12. O que pega no Cauã é a característica de jogo. E eu falo por idade. E é único e exclusivamente por idade. Parte física. Não tô falando que o Kaique seja pior do que o Cauã, ele só tem 5 anos a mais. Sim. É muita coisa. Então, assim, você vai olhando, os dois laterais excelentes. Não, eu acho que o Kaique já pode pensar nele pro ciclo da Copa do Mundo de 2026 agora. Cara, os dois são muito prontos. É que Muito quanto menos bom. idade você tem, mais você joga Mais e, você vale. e tem entendimento tático, mais você vale. É isso. Exatamente. Não, cara, os dois jogam muita bola. O Cruzeiro que abre o olho aí. Fala, Gabriel! Tem um recado aí? Ah, é o recado do HG. Tem um recado. No Mineirão, com mais de 40 mil torcedores, o Cruzeiro ganhou, venceu Fortaleza por 1-0, segue firme no G4, o Cruzeiro agora matematicamente confirmado, né, praticamente confirmado já na Libertadores na fase de grupos, o principal objetivo do Cruzeiro no ano já foi alcançado, agora quem sabe, hein, como bom mineiro, correndo por fora, na cola de Palmeiras e Flamengo, sonhar com o título brasileiro, mas o jogo no Mineirão, né, sábado à noite, com chuva, um show, hein, um show da torcida do Cruzeiro, mais de 40 mil pessoas no Mineirão. Cruzeiro, logo aos 2 minutos de jogo, já foi desperdiçando uma chance incrível. O Christian deu uma cavadinha ao Gabigol, não alcançou a bola com o pé direito, acabou passando, raspando na trave, quase o primeiro gol do Cruzeiro. Aos 20 minutos, Cruzeiro abriu o placar com o Arroio, conduziu na lateral, jogadaça, passe do Matheus Pereira. O Arroio foi na linha de fundo e rolou pra trás. Christian, livre, recebeu dentro da área e abriu o placar para o Cruzeiro. Só que no segundo tempo, Cruzeiro sentiu o cansaço do clássico do meio de semana, quando jogou com 1 a menos contra o Atlético na Arena MRV. E aí, tomou uma pressão violenta do Fortaleza. Cruzeiro, pressionado pelo Lion, se defendeu bem. Não deixou o Fortaleza empatar. Final de jogo, 1-0 Cruzeiro. Fortaleza desperdiçando grandes oportunidades. Mas são 3 pontos importantíssimos para o Cruzeiro.
Chegou João Vitor Xavier, Nath Fiuza, comentaristas da Itatiaia no Rádio Esportes. Bora colocar pra quem tá no YouTube os melhores momentos, hein? Vamos rever de novo o que foi o jogo Cruzeiro 1, Fortaleza 0, com as imagens do cinegrafista da Itatiaia, Arthur William. Ó o gol que perdeu o Gabigol, ó. Ô, Gabigol, essa direitinha do Gabigol, vou te contar, viu? Na cara do gol. Pra você do rádio, fica o convite, cola comigo no YouTube. Você vai ver as imagens do jogo, o que rolou no Mineirão. Cruzeiro ganhou. João Vitor Xavier, bom dia, João. Passou apertado, um segundo tempo em que a produção caiu muito, mas são 3 pontos importantíssimos. Primeiro objetivo alcançado, o Cruzeirão tá na Libertadores 2026 e na fase principal da competição, hein, João? Bom dia. Bom dia, Thiago. Um abraço, rapaziada ligada no Rádio Esportes da Itatiaia. Ô, Thiago, tem hora que é importante você vencer. E só vencer já vale demais. Porque tem muito jogo que você joga bem, que você pressiona o adversário, que você mete bola na trave, que você domina o jogo, vai lá o adversário com uma bolinha marota e ganha o jogo, Thiago. Então, de futebol tem muito disso. Às vezes você joga muito bem, massacra o adversário e a bola não quer entrar. Tem dia que você não é tão brilhante assim, mas consegue os 3 pontos e isso é o mais importante. E acho que nesse jogo de sábado foi o mais importante pro Cruzeiro. Concordo com a queixa do técnico do Cruzeiro. O Cruzeiro poderia ter feito esse jogo no domingo, teria tido aí pelo menos mais 24 horas de descanso para o seu elenco, que seria muito justo, já que o Cruzeiro teve que fazer um jogo no meio de semana e um clássico duro. Então, o calendário poderia ter sido melhor ajustado, Thiago, e com o calendário melhor ajustado, o resultado para o Cruzeiro na partida poderia ter sido ainda mais folgado. Agora, Thiago, acho que o nosso dever, o dever de quem faz jornalismo, tem que ser cada vez maior de analisar futebol de uma maneira sensata, sabe, Thiago? E isso vai dividir cada vez mais quem é analista de futebol e quem é torcedor com microfone. E para quem faz análise, Thiago, é importante a gente destacar que o nível do Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. Não dá para achar que vai pegar o Fortaleza e atropelar, porque não há esse desnível no futebol brasileiro quando se fala de Série A do Campeonato Brasileiro. Fortaleza está num ano ruim, está num ano difícil, está numa temporada complicada, o que não vinha sendo a realidade do Fortaleza nos últimos anos, Thiago. Mas é um time competitivo, é um time de Série A, é um time que tem vários jogadores que passaram por grandes equipes do futebol brasileiro nos últimos anos e ter dificuldades para enfrentar o Fortaleza é algo absolutamente normal. O Cruzeiro teve, e a grande maioria das equipes do Campeonato Brasileiro tiveram ou terão. Porque esse é o nível do Campeonato Brasileiro. Qualquer time que está na Série A do Campeonato Brasileiro tem capacidade de disputar de igual para igual, de vir a Belo Horizonte ou de ir a São Paulo, ir ao Rio Grande do Sul e disputar de igual para igual, meu amigo. Então, em alguns momentos, a exigência é muito grande e vira debate de torcedor, parecendo que o Cruzeiro tem que pegar qualquer adversário, atropelar, meter 3, 4, 5, ainda mais quando pega um time como Fortaleza, que está na zona de rebaixamento. Eu não acredito que é essa a realidade, Thiago. Eu acho que o Cruzeiro conquistou um resultado importante, eu acho que é natural, sim, que o time tenha oscilações físicas, principalmente, numa temporada tão dura, num ano tão difícil, num calendário tão complexo como o nosso. Agora, o Cruzeiro fez o que tinha que fazer, venceu, tem que celebrar, são 3 pontos no Ibornal e o Cruzeiro conseguindo aquilo que todo mundo queria que o Cruzeiro conseguisse, voltar à Copa Libertadores, que é o seu lugar pelo seu tamanho, pela sua história, Thiago. O 2026 promete, João. Cruzeirão na Libertadores do ano que vem. Nath Fiuza, você entende normal a oscilação? Cruzeiro vem de jogos, né, não tão bons. Antes estava bom demais ou agora está numa condição normal de campeonato difícil como é o Brasileirão ou é o cansaço que vem falando mais alto? O Léo Jardim na coletiva falou muito sobre isso, né? Olha, se você pegar o recorte dos últimos anos, do que passou o torcedor do Cruzeiro e o próprio clube, o Cruzeiro está muito, muito além do que era esperado. Porém, pelo que viu recentemente do time, o torcedor sempre espera mais. Nath, bom dia. Bom dia, Thiago. Abraço a você e a todos que nos acompanham. Eu acho que todos esses fatores citados por você, eles fazem parte. A gente está caminhando para a reta final da temporada, o desgaste vai pesando, o Campeonato Brasileiro é muito acirrado de ponta a ponta, então os jogos tendem a ter muito equilíbrio. Eu acho que dessa sequência aí que o Cruzeiro ficou sem somar 3 pontos, é importante ponderar o clássico e o jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro, que para mim são 2 empates que não são resultados ruins, né? Acho que faz parte do processo. Eu acho que o único resultado a se lamentar mesmo, de fato, é o Sport, porque até a derrota para o Vasco no Rio de Janeiro, o Vasco vive um momento melhor agora na temporada do que anteriormente, mas a regularidade, apesar da oscilação de desempenho, pela qualidade do adversário, pelo cansaço, um contexto de um jogo fora de casa, enfim, a regularidade está sendo mantida, tanto que o Leonardo Jardim foi muito claro, né? Nos 10 primeiros jogos do primeiro turno, 20 pontos. Nos 10 primeiros jogos do retorno, 19 pontos. Então, acho que a regularidade está sendo mantida e é isso que vai fazer com que o Cruzeiro conquiste o seu objetivo, que é a vaga à Libertadores. O placar foi magro, mas o resultado foi gigante para voltar a somar 3 pontos, dar tranquilidade ainda mais antes do duelo decisivo contra o Palmeiras, que independentemente da luta pelo título, continua sendo decisivo, porque é na parte de cima da tabela o encontro de 2 equipes de G4. É isso, lembrando que o Cruzeiro tem também Copa do Brasil, né? O Cruzeiro pode ir para Libertadores como campeão da Copa do Brasil, então o cenário muito
muito favorável ao Cruzeiro. 11h50. Já o Emerson Pansieri vai trazer informações da semana do Cruzeiro. O que vem pela frente, ó, fim de semana tem Cruzeiro e Palmeiras, hein? Alô, Palmeira! Não aguentou o Flamengo ontem, não vai aguentar o Cruzeiro também não. Em casa, o Cruzeiro enfrentando o Palmeiras, lembrando que o Palmeiras tem Libertadores, Palmeiras também, curiosamente, assim como o Atlético, o Palmeiras joga lá no Equador. O Emerson Pansieri, vem aí uma semana importante para o Cruzeiro, que fica de olho no Palmeiras, né? Tem compromisso difícil, semifinal de LDU lá no Equador, viagem, desgaste, altitude, enquanto o Cruzeirão de tanque cheio para esse grande clássico do fim de semana lá no Allianz Parque. Pansieri, um abraço. Bom dia, Pansi. Um abraço pra você também, Tiagão. Bom dia, quase boa tarde. Nath, João, todo mundo ligado com a gente aqui no Rádio Esporte. Olha só, o Cruzeiro volta aos trabalhos amanhã à tarde na Toca da Raposa. E aí vai ter essa semana importante para encher o tanque, até porque o técnico Leonardo Jardim pontuou uma coisa interessante. O jogo contra o Atlético, o Cruzeiro jogou muito ali no segundo tempo, com um a menos, né? Então, inevitavelmente veio o desgaste, veio o cansaço, né? Ele até colocou, poderia ter sido um jogo no domingo, seria melhor para todo mundo. Enfim, Cruzeiro vai trabalhar essa semana a parte física, vai trabalhar a parte tática, vai participar também de trabalhos de ordem técnica na Toca da Raposa, os atletas do time celeste. E aí, algo que eu coloquei na manchete, Thiago. Arroio, ele está se candidatando a ser titular no Cruzeiro. Por quê? Foi titular no jogo passado, né, contra o Fortaleza, na vaga do Wanderson. Wanderson iniciou no banco de reservas. E até alguns números que eu falava hoje com a Nath no Jornal da Itatiaia, eu vou trazer pra você aqui. 74 minutos em campo, uma assistência, 33 ações com bola, um passe decisivo, 90% de passes certos, uma finalização no gol. Jogador que saiu, obviamente, estava bem cansado, né? A diferença de titular e reserva é enorme, né? Para essa questão do condicionamento. Então, um jogador que vai adquirindo isso no Cruzeiro, então vai ter esse trabalho para ser feito com o atleta. Será que vai desbancar o Wanderson? Fica essa interrogação. E a boa notícia é o Matheus Henrique. O Matheus Henrique até postou uma foto já na preparação física numa bicicleta. Ele está evoluindo nessa questão de ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim. Não é logo, né? Não é logo. É uma fratura que ele teve, pelo menos em 2 partes da costela. Então, por isso, é um tratamento um pouco mais chatinho, vamos colocar assim. Requer cuidado, teve repouso, ficou ali sem fazer muita coisa, mas agora sim, avançando também na parte física. Jogador que vinha sendo acionado constantemente pelo técnico Leonardo Jardim, mas é uma boa notícia para início de semana. Se o time hoje ainda curte folga, Matheus Henrique, Sinisterra, Fagner, esses jogadores seguem protocolo de atividades do Departamento Médico do Cruzeiro, Tiagão. Ô, Nath Fiuza, que o Arroio é mais agudo, que o Arroio no 1 contra 1 leva quase todas a melhor. O Wanderson traz, por outro lado, um equilíbrio tático, técnico maior. O time vinha muito encaixado com o Wanderson, mesmo, repito, ofensivamente, ele está longe de ser brilhante, né, de assistência, de números, como disse o Pansieri, mas, por outro lado, pesa a favor dele o equilíbrio tático e técnico do time do Cruzeiro. E aí, entre o que vinha dando certo e a ousadia do garoto, qual o melhor caminho a seguir pelo técnico Leonardo Jardim, hein, Nath? Tiago, tinha uma coisa que a gente falava sobre o Arroio anteriormente, que era o entendimento tático do Arroio pro ir e vir, pra jogar sem a bola, pra recompor, que talvez ainda estivesse pecando e que talvez por isso o Leonardo Jardim, por vezes, ainda fosse um pouquinho receoso com ele. Mas achei que no jogo contra o Fortaleza, o Arroio já mostrou evolução nesse sentido. E o Arroio tem algo que eu já destaquei aqui como característica em outros momentos, que além de ser um atacante bem agudo, de 1 contra 1, de partir pra cima do marcador, de tentar a jogada de linha de fundo pro cruzamento na área, como aconteceu o gol do Christian no sábado, ele é também um jogador de muita associação. Ele consegue trocar passes em velocidade, ele consegue se aproximar do meia que tá caindo por ali, ou de um lateral que tá caindo pelo lado que ele tá jogando. Então, acho que esse conjunto de características vão fazer com que o Arroio, desde que tenha a disciplina para jogar sem a bola, ocupe cada vez mais um lugar no time entre os titulares. E aí, apesar de jogar mais pela direita, ele tem uma facilidade maior de entrar na vaga do Wanderson, porque o Wanderson, em termos de gols e assistências, tem comprometido, assim, tem contribuído pouco. Eu acho que vai depender muito do adversário, mas se o Arroio estiver cada dia mais comprometido com essa parte tática, fizer um ajuste ali, talvez com o Kaique, lateral, subir um pouco menos, pro time não ficar desequilibrado, eu acho que o Arroio sim pode ainda nesta temporada terminar como titular. É isso, semana importante, a semana pegada pro Cruzeiro. Aliás, querido o Alisson Ricardo, atacante do Cruzeiro, brilhou ali, né, com o Adilson Batista, Libertadores. O Alisson, que hoje é dono de Natal praticamente, tá ouvindo o Rádio Esportes com a Liz Lara, Ingrid e Lorenzo. Ô Zoião, um abraço, querido Alisson, brilhou com a camisa do Cruzeiro e está nos ouvindo no Rádio Esportes. Nesse momento, o Alisson, Thiago Ribeiro, era um ataque poderoso do Cruzeiro. Depois o Wellington Paulista, bom time do Cruzeiro. Saudades do Alisson. Um abraço. Ô, Pansieri. Já aproveita no ar, ó.
vai ser nosso convidado de mesa redonda, chamar ele pra participar. Acho Já que tem tá muita convidado. história. Aí o Alisson vem aqui conhecer a nova sede da Itatiaia. Tá feito o convite. Ô, Pance, como fica a sequência do Cruzeiro daqui por diante, amigo? Então, o Cruzeiro vai voltar aos trabalhos amanhã, na parte da tarde. E aí, então, quarta de treino, quinta, sexta, sábado, todas as atividades na Toca da Raposa. Sábado esse treino na parte da tarde, né? Porque aí o Cruzeiro viaja à noite pra São Paulo, pensando nesse duelo contra o Palmeiras. Rodada 30, hein? Jornada esportiva, domingão, às 8h30 da noite. E estaremos lá na Arena do Palmeiras, com o Cruzeiro querendo fazer esses 6 pontos, né? Porque venceu o Palmeiras em casa, no Mineirão, no primeiro turno, querendo também buscar esse resultado positivo. O time que vem de 3 empates e 1 vitória. Vitória essa fundamental, já dita por vocês, nossos companheiros aqui no Rádio Esporte. Thiagão. Boa, Emerson Pansieri com as informações do Cruzeiro. Vai ser uma semana daquelas, hein? No domingo, um jogaço, 8h30 da noite. O Palmeiras recebendo o Cruzeiro lá no Allianz Parque.